abrisse a sua Bíblia, mas não ainda lesse esse texto, porque nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre memórias. As memórias tão importantes para nossas vidas. Aquilo que nós vivemos, desde ali do nosso nascimento, a nossa criação, a forma com que nós nos relacionamos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com a nossa família, até aí a fase da juventude, da adolescência, a juventude, depois como adulto, todas essas fases que nós temos em nossa vida, e tudo isso constrói em nós memórias. Tudo isso constrói na sua vida memórias. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você, alguns, o que você lembra o que mais você lembra de quando você era criança, e nós vamos ter inúmeras histórias, algumas delas bonitas, boas, algumas histórias alegres, interessantes, engraçadas, mas nós vamos ter também muitas histórias, talvez, que a pessoa não goste muito de lembrar, que não goste muito de recordar aquilo que se passou quando era talvez criança, ou jovem, ou adolescente. Mas não deixam de ser memórias. Memórias, elas existem. Memórias, elas... E eu, quando eu me pego pensando, na minha vida, e é engraçado que eu no meu trabalho, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu trabalhava com inglês, e você sabe que o inglês, ele sempre faz tudo muito planejado, em se tratando de férias, eu não entendia isso, porque... Pelo menos eu creio que os brasileiros normalmente assim deixam para se planejar meio que em cima da hora as coisas, principalmente o homem brasileiro. Mas eu vi assim que quando chegava janeiro, eu falava, já buquei minhas férias, já está tudo bucado para o final do ano. Eu falei, cara, mas como é que você consegue? Não, já está pago, já paguei aqui. Eu falei, mas eu vou decidir uma semana antes para onde eu vou, você já decidiu agora. E ele contando para mim uma história que ele agendou suas férias, então, ele ia passar umas férias dele aqui na Grécia, e quando ele foi, eu lembro que na época ele teve uma enfermidade muito grande, ele não pôde viajar, e já estava tudo comprado, não era uma enfermidade muito grave, mas ele ficou impossibilitado de viajar. E ele, então, contando para mim essa história, ele falou assim, não, mas eu falei para minha família para eles irem. E eles foram, eles chegaram lá, foram para a Grécia, sem a minha presença. E eu falei para eles que eu não iria mais, eu não iria participar dessa viagem. Então era para eles aproveitar a viagem. Então foi a esposa e os 2 filhos foram para a Grécia. Chegou lá, pegaram o carro que eles tinham alugado e estavam passeando, viajando lá. Ele, como a família dele iria encontrar uma família conhecida dele lá, ele entrou em contato com um amigo dele e falou assim, olha, eu estou melhor e eu vou encontrar minha família na Grécia, mas não fala nada para eles. Eu quero fazer uma surpresa para eles, E ele pegou e saiu daqui, pegou o avião, foi para a Grécia, Chegando lá, a família estava passeando, ele se deparou com a família no hotel, e ficaram todos surpresos, daquela forma, não sei o que, ele sorrindo bem. A mulher dele chegou e falou assim, mas o que está acontecendo? O que você está fazendo aqui? Você estava doente? Eu deixei você em casa doente. Ele falou assim, olha, eu melhorei. Ele falou assim, não, mas é muito arriscado você viajar. E realmente era arriscado, pela enfermidade que ele tinha. Aí ele falou assim, não, mas eu queria vir. Porque eu queria que vocês se surpreendessem com a minha chegada aqui. Eu queria chegar aqui exatamente, eu não queria que algo fosse normal, que algo fosse da mesma forma, planejado, conforme nós sempre fazemos. Porque tudo que é planejado, ainda que nós recordemos na nossa cabeça e lembremos das férias, ele falou, eu precisava proporcionar algo diferente para vocês, que trouxesse uma surpresa, que não fosse só a lembrança de mais umas férias, mas que trouxesse para nós, puxa, olha, nós estávamos tristes, nós saímos tristes lá, porque nós desejávamos as férias, mas em família. Aí o pai não podia, o esposo não podia, mas ele deu um jeito, caiu de paraquedas na Grécia, encontrou a família. Então tudo aquilo surpreendeu, e aquela história, ele falou que sempre voltava, ele sempre contava, ele sempre dizia para as pessoas, e se falava em férias, eles falavam da mesma história. Cada vez que a família se reunia, vamos viajar, puxa, mas aquela viagem que nós fizemos, que você chegou de repente lá na Grécia,
ele chegou para mim e falou: olha, eu não entendo por que memórias acontecem. Por que talvez se tudo fosse como nós tínhamos planejado, iria ser mais umas férias. Mas por que quando algo diferente do planejado aconteceu, se tornou uma memória mais intensa na minha cabeça? Se tornou um motivo. E nós começamos a conversar sobre aquilo ali. E eu me lembrei muito dessa história, meus irmãos, porque trazendo a nossa vida diante de memórias que nós vivemos, seja elas planejadas ou não planejadas, eu comecei a ver das coisas que não foram planejadas na minha vida e que se tornaram memórias. E eu estava lembrando